Gente, vamos receber a palavra do Senhor. Hoje nós vamos conversar sobre paternidade, tá? Você que está em casa, Deus te abençoe, um abraço. Compartilhe, você que não compartilhou ainda, é importantíssimo que você compartilhe, tá? Então clica compartilhar aí, compartilhe, tá? Gente, palavra de hoje muito importante mesmo, tá? Importante em todos os aspectos. Importante para a gente conseguir se compreender um pouco, se entender um pouco mais, você conseguir entender um pouco mais você. Importante para você poder administrar melhor a tua vida, a tua família, a tua casa. Importante para você gerir melhor a tua paternidade, os teus relacionamentos dentro de casa, você como filho, você como pai. As mulheres também entender a função, né, do pai dentro da família, da estrutura familiar. A gente vai falar hoje sobre paternidade. E também compreender o nosso relacionamento com Deus, tá? Então, eu vou pedir para você prestar muita atenção. A conversa que a gente tem hoje é uma conversa muito séria, muito importante, uma conversa necessária para o nosso crescimento, para que a gente consiga continuar crescendo e evoluindo aí debaixo da graça e do amor do nosso Deus, tá? Nós vamos ler o texto lá de Lucas, capítulo 15, e o tema é os cuidados do pai. Tá? Então começamos uma conversa pela manhã. Hoje a gente vai retomar agora um pouco daquilo que falamos de manhã e vamos avançar. Deus tem uma palavra muito especial, eu peço muito a tua atenção. Eu preciso hoje da tua atenção para você entender e compreender a palavra do Senhor, tá? Então vamos lá, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11 até o verso 24, tá? Lucas capítulo 15, 11 a 24. Continuou. Jesus está contando uma história. Na verdade, Jesus está falando várias histórias, parábolas, para ensinar. E uma das parábolas que Jesus conta é a história do filho pródigo. É uma história conhecida e vai servir como base para a nossa conversa dessa noite. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, jogou tudo fora, gastou tudo, perdeu tudo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, uma grande miséria, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Lembrando que essa era a função mais terrível e mais miserável que podia existir na cabeça de um judeu, na cabeça do público que estava ouvindo Jesus. Uma pessoa trabalhar cuidando de porcos era um trabalho horrível, era um trabalho maldito, era o pior trabalho que poderia existir. E a situação desse homem ficou tão complicada, desse rapaz, que ele estava lá vivendo aonde tinha porcos e ele estava cuidando dos porcos. Ali ele desejava fartar-se, olha a situação dele, desejava fartar-se das alfarrobas, das comidas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores da casa do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, coloque um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Linda essa história, traz para nós princípios extraordinários. Nós poderíamos fazer muitas ministrações, trazer muitas mensagens através desse texto, dessa história que Jesus conta. Hoje nós vamos olhar para essa história, olhando, objetivando essa história, falando sobre paternidade, tá? Então eu quero conversar com você sobre esse assunto tão importante na nossa vida e na nossa caminhada,
tá bom? E quando eu falo sobre paternidade, a gente vai falar sobre características da paternidade, nós vamos falar a respeito do nosso relacionamento com Deus, tá? Então, a paternidade, eu e Deus, Deus se apresenta como nosso Pai. Lembra Jesus ensinando as pessoas a orar? Vocês, quando forem orar, vocês digam assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, Deus é o nosso Pai, tá? Então, quando a gente estiver olhando as características, você vai estar vendo aqui, olhando para Deus como teu Pai, tá bom? E também, aqui na terra, nós temos os nossos pais. Eu, por exemplo, sou pai do Benjamin e do Benício, tá? Então, características de um pai saudável, tá bom? Eu também sou filho, tive meus pais, né? Tive mais de um pai, tive um pai e um padrasto. E também aprendo com eles e também posso ensiná-los a se tornarem pais melhores, tá bom? Então, vamos lá? Vamos prosseguir. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui, falando sobre os cuidados do pai, é que o pai, ele tem a responsabilidade, ele recebe de Deus o compromisso de cuidar dos seus filhos no que tange a questão da provisão. Então, o pai é responsável por prover na vida dos seus filhos. Tá? Fabrício, que está aqui na minha frente, ele é responsável por prover na vida dos seus filhos. Na vida da sua filha, na vida da sua casa, no seu lar, na sua família. Eu até profetizei, seus filhos, né, Fabrício? Estou animado. Vamos que vamos. Tá? Então o Fabrício, ele é responsável por prover na vida da Sara. Tá? Pegando o exemplo do Fabrício aqui, quando Deus fala que o Fabrício é o provedor, tá? Deus está indo além do arroz, do feijão, da escola. Deus está falando algo muito maior, tá? Então, isso inclui ele cuidar das necessidades básicas da Sara, mas vai para muito além, tá? E a gente precisa compreender isso, tá bom? Deus é o nosso provedor. Salmo 23 diz o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor irá prover. Pode ter certeza, gente. Quem aqui é filho de Deus? Levanta a sua mão. Quem é filho de Deus? Tá. Tem um ou outro que não é. Mas vai ser, hoje à noite você converte. Vamos lá. Gente, quem é filho de Deus aqui, saiba de uma coisa. Todos que são filhos de Deus receberão a provisão de Deus. Você não precisa ter medo disso, não. Você está entendendo? Quem acredita aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Você que está em casa, escreve aí, glória a Deus. Não vai me faltar, Deus vai me suprir. Deus é o meu provedor. Pode ter certeza, gente. O pão não faltará na tua mesa. A bênção de Deus não deixará de existir na tua casa, na tua família. Porque Deus provê sobre a vida dos seus filhos. Deus provê. Pode ter certeza disso, gente. Escuta o que eu estou te falando. Você nunca vai encontrar uma pessoa fiel a Deus. Você encontra fiéis a Deus. Todo mundo que é fiel a Deus passa por dificuldades, por lutas, por muitas experiências complicadas. Mas Deus sempre supre. E eu pergunto aqui, quem está servindo a Deus? Quando que lhe faltou? Dificuldade todos temos, mas eu digo, quando que lhe faltou? Deus sempre supre, ok? E nós também temos a responsabilidade de suprir sobre a vida dos nossos filhos. Mais do que pão, mais do que a bebida, mais do que a escola, mais do que a coberta, a roupa, a casa, nós temos que oferecer e suprir as necessidades que os nossos filhos têm, tá? Dentro disso, eu coloquei hoje pela manhã, e eu preciso trazer aqui, repetir para você, três áreas que você tem que prover na vida dos seus filhos, que muitas vezes tem sido deixado a desejar, tá? Muito importantes. O pai tem um poder extraordinário na construção da identidade dos seus filhos. Então, o pai, ele tem a responsabilidade de construir na vida dos seus filhos fé e identidade. Fé e identidade. Ou seja, eu tenho que levar os meus filhos a crerem em Deus, tá? E eu também sou responsável por construir a identidade na vida dos meus filhos. Para os meus filhos saber quem eles são. Por isso que sabe por que os filhos têm o sobrenome dos pais? Por que o filho tem o sobrenome do pai? Questão de identidade. Só que é muito mais do que um sobrenome. Nós precisamos construir na vida dos nossos filhos identidade. Tem muitos filhos hoje que não têm força de identidade, por quê? Porque não foi bem construído pelos seus pais, tá? Uma outra coisa que a gente aprendeu, o pai tem um papel fundamental na formação emocional dos seus filhos. Então,
pegando o exemplo aqui que eu comecei, do Fabrício, que é o pai da Sara, o Fabrício tem a responsabilidade de colocar no coraçãozinho da Sara fé. Lembra lá o pai de Abraão, de Isaac e de Jacó? O que significa isso? A mesma fé que estava em Abraão, estava em Isaac e estava em Jacó. Ok? Então ele tem essa responsabilidade de colocar fé no coração da filha dele. Eu tenho essa responsabilidade de colocar fé na vida dos meus filhos. E de colocar identidade. De gerar a identidade. De ajudá-los a construir uma identidade. O Fabrício tem essa responsabilidade. Também a questão emocional. O papel fundamental na formação emocional dos seus filhos. Hoje nós temos muitos problemas emocionais. Por quê? Porque nos faltou a formação emocional. Tantas bagunças, tantas confusões, tantas intrigas, tantos desencontros na nossa vida. E não fomos bem formados emocionalmente. Por isso que trazemos tantos conflitos e temos a tendência de ficar replicando isso. Não estamos aqui para colocar a culpa nos nossos pais. Os nossos pais não sabiam aquilo que nós sabemos. Muitos dos nossos pais não tiveram a oportunidade de ter a experiência que você tem de ouvir, de aprender e de transformar a tua vida e a tua história. E também, terceiro lugar, sobre provisão. O pai é central no estabelecimento do objeto do valor na vida dos filhos. Certo? O que é importante na vida de um filho? Qual é o valor que o filho tem? Entendeu? Quais são os meus valores? Então, o pai, eu como pai, sou responsável por ajudar os meus filhos a estabelecer o valor deles. O que é importante para eles? O que não é negociável? O que eu não posso negociar? Você está entendendo? E a gente olhou, dentro disso aqui, nós olhamos para um versículo da Bíblia que está lá no batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, lembra, João Batista foi batizar Jesus com 30 anos, Jesus começando o ministério, a idade adulta do judeu é 30 anos, Jesus fez 30 anos, começando o ministério, ele foi para ser batizado. Quando ele foi para ser batizado, os céus se abriram, uma pomba desceu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e pousou sobre a cabeça dele, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Este é o meu filho amado que me dá prazer, em quem eu tenho prazer. Olha a palavra de Deus. E aqui entra os 3 pontos que nós falamos. Olha só. Quando Deus diz assim, este é o meu filho, isso tem a ver com identidade. Identidade. É o meu filho. Você já, no meio de um monte de gente, você já disse, este é o meu filho. Isso traz uma segurança para o filho. Eu sou o filho dele. Sabe, tem pai que nunca disse isso. Você é o meu filho. Você é a minha filha. Você é o meu filho. Isso traz uma, sabe, isso é muito importante na construção da identidade. Olha o que diz lá em João capítulo 1. Jesus veio para o que era seu, mas o seu não aceitou. Mas todos quantos o receberam, aceitaram ao Senhor. O Senhor deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, identidade. Este é o meu filho. Deus aqui estava estabelecendo a fé no coração de Jesus, porque Jesus estava começando o ministério. Lembra que quando Jesus veio, ele veio como homem. Ele não veio como Deus. Ele foi formado como homem. E o Pai formou a fé no coração dele. E identidade, você é o meu filho. Certo? Também a questão emocional. A estrutura emocional, saúde emocional. Tu és o meu filho amado. Eu pergunto, teu filho sabe que ele é amado por você? Você diz para o teu filho, eu te amo? Quantos de nós não ouvimos do nosso pai um eu te amo? E isso faz uma falta lascada na nossa vida. Nosso pai nunca olhou, nunca colocou a gente no colo. Hoje tem pai que tem vergonha de colocar o filho no colo. Colocar a filha no seu colo e dar um beijo e dizer, eu amo você. Você é minha filha amada. Isso é importantíssimo, gente. A tua filha saber que é amada, o teu filho saber que é amado, dizer, eu amo você com toda a força do meu ser. Isso traz segurança e estrutura para a vida dos nossos filhos. E também a questão, não, volta lá. E também a questão do valor. Porque aqui, olha só o que Deus disse para Jesus. Tu és o meu filho, fé, identidade, amado, emocional, a alma, certo? Estrutura emocional. De quem me agrado. Aqui
Deus está falando para Jesus, o Pai está falando para o Filho, dizendo, eu amo você, porque Jesus não tinha nem começado o ministério. Aí Deus diz assim, eu amo você, eu tenho prazer em você. Porque o prazer que Deus tem em Jesus, não é porque Jesus fez alguma coisa. Ele, como Pai, ama o Filho. Tipo assim, eu não amo você pelo que você faz, eu amo você porque você é o meu filho. Tem muitos filhos que ficam mendigando o amor do pai, tentando fazer as coisas para chamar a atenção do pai, para que o pai se agrade e diga que ama. O meu filho precisa saber que não é pelo que ele faz, independente do que ele faça ou não, eu o amo. Eu amo meu filho na largada e não na chegada. Quando meu filho está começando a vida, eu digo, filho, antes de você ir, eu quero que você saiba uma coisa. Eu amo você. Não é pelo teu resultado lá na frente, é por quem você é. Eu amo você. Você é o meu filho. Então, pai, você é responsável pela provisão. E mãe, presta atenção, porque essa palavra, a maioria do que eu vou falar aqui, cabe para você também. Tá? Então, aproveita e recebe. E quem não tem filho ainda, viu, Kézia, que está se preparando aí, namorando e se ajeitando, viu, Sibeli? Felipe, a turma aí, vão se ajeitando e já, melhor coisa é começar certo. Estruturar a vida de vocês, ok?